assim o texto sagrado: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vamos lá, gente, completa aí para mim, por favor. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, bata assim no seu braço se você pode, assim, ó. Isso. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Entenda isso, gente, na minha carne. Paulo agora termina o verso 24 fazendo essa citação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Somente até aqui você vai gritar comigo e vai dizer assim: misericórdia! Misericórdia! Se assente glorificando a Deus nesta noite. Oh, aleluia! Aleluia! A igreja a que Paulo se refere agora, quando escreve a carta aos Romanos, leia-se, compreenda, entenda que os romanos são assim de um nível superior no quesito entendimento, lei, estudo. Se os romanos hoje fossem um povo ou uma região concentrada dentro do Brasil, provavelmente eles estariam no sul ou nas regiões universitárias de São Paulo, que é onde estão os maiores leitores e as pessoas com maior graduação escolar no país. Eles têm muita desenvoltura. Eles, por causa de toda a sua colocação no grego e a sua miscigenação cultural, cosmopolitana entre hebreus e outros povos, sendo eles, o comando e vindo por cima, deu a eles uma proeminência intelectual muito grande acerca de todos os outros. Mas isso não é problema para Paulo, porque ele é um poliglota. E ele veio muito antes a se envolver, tendo a sua mente de hebreu, vamos dizer assim, muito mais educado como romano, que foi da onde veio. Tanto é que, na verdade, Saulo seria a variação do seu nome hebraico, mas, na verdade, Paulo é a variação do seu nome romano, que foi, na verdade, o seu nome muito mais utilizado durante toda a sua vida, muito antes até de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, muito antes da sua conversão. Ah, Camila, mas lá em Atos 9, Jesus chama ele de Saulo. Sim, porque chama ele pelo nome de sua raiz, que era hebreia. Saulo, Saulo, que é Shaul, Shaul, mas na verdade, habitando entre os romanos, ou mesmo depois da sua conversão, seu nome de proeminência, o seu nome popular e conhecido entre todos é Paulo, que é a variação do seu nome para romano, E aí isso não vai ser problema para ele, ele vai se utilizar, assim como Jesus fazia, não de uma parábola, mas ele vai falar com muita autonomia dentro de um contexto e de uma narrativa, que ele tem autoridade para falar, que é a narrativa da lei. Então, quando ele começa a escrever sobre lei da graça, lei do pecado, visto que é complexo a aplicação disso na vida de uma pessoa, ele traz então uma ilustração contextual, e ele revela isso no capítulo de número 24, no verso de número 24, quando ele faz essa citação aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta citação é a citação que todo réu pronunciava quando, estando submetido ao regime romano, era pego em flagrante no ato de um homicídio, ou seja, de um assassinato. Segundo a lei de Roma, se alguém fosse pego em flagrante, completa para mim para eu saber que você está comigo, fosse pego em? Tal pessoa não passava por uma apuração, ela era diretamente sentenciada a um julgamento que regia o seguinte: pega o assassino, que é o camarada, o homicida, que foi pego em flagrante matando outra pessoa, amarra ele em formato de cruz. Aonde, Camila? Na cruz? Não, no corpo do morto, ou seja, de quem ele matou. Coloca boca a boca, olho a olho, nariz a nariz, junta as pernas e abre os braços. O formato de cruz era no corpo e não no madeiro. E aquele a quem ele carregaria seria o corpo do morto que ele matou.
Coloque olho a olho, boca a boca, nariz a nariz. Amarre com cordas bem apertadas para que não se afrouxe nem solte. E em formato de cruz, o corpo do vivo ficava de frente, amarrado e colado ao corpo do morto. E a sentença sem possibilidade de defesa, porque foi pego em flagrante, então se tornava réu, culpado imediato, era esta. Depois de amarrar o corpo do vivo ao corpo do morto em formato de cruz, lança no deserto. Coloca um soldado de vigia para acompanhar durante 3 dias. Quantos dias? 3. E durante esse período, ele não come, ele não bebe, ele não se alimenta, não lhe é dado copo de água e nem pedaço de pão. Ele vai ficar à míngua. Se durante 3 dias ele sobreviver a esse período, tira o nome dele dos registros dos autos e considere como se ele nunca tivesse cometido crime algum. Era um alívio muito grande para quem estava prestes a viver uma pena pesada. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mas você acha que Romano, que são os precursores de toda a tortura humana, iriam aliviar alguém, tirando dos autos do processo, um criminoso, se não tivessem certeza que 3 dias seriam o suficiente não para viver, mas para morrer? Só que aí quando você começa a estudar para compreender essa citação de Paulo, você percebe então porque o julgamento de Roma dava tal sentença ao réu, ao assassino pego em flagrante. Porque na verdade durante o período de 3 dias que eles passavam no deserto, eles não sobreviviam nem 2. E não era por causa da falta da comida, gente. E não era por causa da falta da água, gente. Quem aqui já serviu o quartel sabe do que eu estou falando. 3 dias não é o suficiente para matar ninguém, nem de fome nem de sede. Há uma reserva no corpo, seja de gordura ou de líquido. E dependendo do estado que tal pessoa vai se concentrar, ela tem condições de saciar e de suprir a própria vida, sem ingerir alimento ou sem beber água. Mas por que eles lançam tal sentença, abstendo tal pessoa de água e de pão, se na verdade sabem que esse período não é o suficiente para ter certeza que alguém vai morrer de fome ou de sede? Aí é que está a grande coisa. Na verdade, a pessoa que estava viva, amarrada ao corpo do morto, ela não morria nem de fome nem de sede. Ela morria porque debaixo do sol, o corpo do morto entrava em estado de putrefação muito rápido. E você sabe que os gases são liberados, né? Quem aqui já ouviu falar de gente que se mexeu depois de morto? De morto que fez barulho depois de já estar no necrotério. E alguém pensa, tá vivo? Não, tá morto. Mas o estado de decomposição libera uma série de gases que faz essa pessoa se mexer. Outrora, mesmo estando ainda morto, pode haver reação por circulação de sangue e existir o que a medicina chama de espasmos. Vai ouvindo aí. E o que espanta, e a gente entende o porquê melhor essa citação de Paulo, quando compreende por que os homens morriam no deserto, aqueles que eram pegos em flagrante e passavam por esse tipo de julgamento romano. Não morriam de sede, não morriam de fome, não morriam de solidão. Eles morriam porque quando o corpo do morto entrava em estado de putrefação, eles abriam a boca para respirar O2, que é oxigênio, mas eles só respiravam os gases negativos do estado de putrefação do corpo, e os alvéolos dos pulmões não suportam isso. Aquilo que entra tem que sair, mas se eu puxo e só vem o estado de putrefação do morto, se eu puxo na tentativa de respirar e não consigo filtrar, e só vem os gases negativos do estado de putrefação do morto, pasme as senhoras e os senhores, não se morria de sede, não se morria de fome, porque é que então que o homem morria? Ele morria por causa do estado de morte do outro. Quem é o outro? Aquele que ele... Então olha que ironia da vida, no final, antes de completar 3 dias, o vivo estava morto, e quem matou ele? O morto é quem mata o vivo, mesmo não havendo nele vida para fazer isso. Mas o fato de ter que carregar, mesmo estando vivo, o corpo do morto que eu matei, ele oferece perigo, porque eu sou submetida a ter que carregá-lo. Por isso que na citação do verso 24 do capítulo de número 7, ele faz a citação do réu pego em um assassinato romano. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a exatidão da citação de Paulo. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está falando sobre lei da graça e sobre lei do pecado. Na lei da graça, ele é o réu confesso. Quem é ele? Alguém que foi pego em flagrante e confessou Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, único Senhor dos vivos e dos mortos, único e suficiente Salvador. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Ah, Camila, por que Paulo se compara ao próprio réu? Porque Paulo cumpre a confissão pública de fé que o próprio Jesus orientou quando ele disse que aquele que crê precisa confessar. E ele diz, aquele que crê e aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, a maioria das pessoas que não fazem uma confissão pública de fé, ou seja, não se alianciam com o Senhor e com a obra dele na nossa vida, elas não fazem por falta de fé, sem medo de errar. Tem gente hoje aqui que não é crente dessa igreja, tem gente hoje aqui que é crente em Deus, mas não é crente em lugar nenhum. Tem gente aqui que diz até assim, olha, eu não sou crente não, eu só vim porque eu gosto. Não, crente você é, você só não tomou uma decisão e fez uma confissão pública de fé. Não, Camila, eu não sou crente não, você é crente sim, porque na hora que a coisa aperta, você conhece o nome de um monte de santo, mas chama o nome de um santo
só. Você é crente e ainda é do estilo pentecostal. Quando você vê que a coisa está difícil, você diz: há poder no sangue de Jesus. Você é crente. Você é crente. Você conhece um monte de simpatia, mas quando a coisa aperta, você não faz simpatia nem arreia despacho, você faz campanha de oração. Você é crente. Porque ser crente é ter a capacidade de que Deus existe, seu Filho veio ao mundo, Ele é suficiente e capaz para me manter em contato com Deus. Por isso, infelizmente, a Bíblia diz que crente, os demônios também, que são reverentes, porque diz que eles estremecem ao ouvir o seu nome. Com isso nós trazemos a seguinte afirmativa: nem todo crente é salvo, mas com certeza todo salvo. E aí tem gente que está aqui hoje e diz: Camila, eu não sou crente. Não, crente você é. A pergunta é: se é crente, por que ainda não é salvo? Não, Camila, porque eu ainda tenho uma paradinha para resolver. Não, Camila, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolver a minha vida eu vou. E é aqui que a graça se aplica. Sabe por quê? Você não resolve nada. E não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Não, Camila, eu tenho uma paradinha tico-tico no fubá para resolver. Aí eu sempre digo: vem você, o tico-tico e o fubá. Não, Camila, eu só não me decidi ainda ao lado do Senhor, não fiz uma aliança com Deus, porque eu tenho um probleminha aí com vício no bagulho. Estou inclusive com 7 gramas aqui hoje, que eu vou ter que distribuir ainda. Eu sempre digo: vem você, tuas 7 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer tomar uma decisão hoje também. Porque Jesus não disse: se prepara e vem. Ele diz: vem como está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim todos os réus confessos. Aqueles que sabem do assassinato que cometeram. Aqueles que são conscientes do pecado que cometeram. Aqueles que são conscientes da lama de iniquidade que lhes envolveu. Mas ainda assim estão decididos a confessar. Porque maior do que os seus pecados é a graça de Deus que se é manifestada para todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor. Ah, Camila, mas olha, eu estou de acordo com tudo isso aí, mas fique tranquila. Eu não preciso ir no altar, eu não preciso fazer aliança, porque olha, Deus sabe do meu coração. Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila que inventou isso, nem igreja, nem religião. Foi Jesus que falou sobre a necessidade da confissão. Por que a citação de Paulo no verso 24 do capítulo 7 é a citação do réu confesso? Porque é bíblico, irmão. Se com o teu coração tu crê, com os teus lábios tu precisa confessar. E aquele que confessa e deixa, alcança julgamento. Destruição, perturbação, crítica, alcança. Por isso Jesus diz: vinde, cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse: eu vou te arrebentar. Ele disse: e eu vou te aliviar. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: ei, tem alívio na graça. Mas você não consegue alcançar a plenitude da graça escondendo o corpo morto. Você precisa carregar esse corpo. Você precisa dar nome ao teu pecado. Não leva a mão não, mas eu vou falar rasgado. Não adianta você dobrar o joelho como bom religioso e como faziam os antigos. Não que eles fossem religiosos, mas sobre a prática do aprendizado e não do entendimento. A gente hoje quer facilitar a prática da oração, dizendo assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa de todos os meus pecados. E quem é da década de 80 vai saber do que eu estou falando. Pensamentos, atos, obras, gestos ou palavras. Mas muitas das pessoas que faziam essas orações tinham uma vida tão santa que não tinha tempo de pecar. Eles só podiam pedir perdão pelos pensamentos. Agora é uma hipocrisia tão grande. A gente lembra onde mentiu, lembra o troco que não devolveu, lembra a página de pornografia que entrou, lembra que dia da semana se masturbou. E depois quer dobrar o joelho e dizer: me perdoa por todos os meus pecados. Todos não, dá nome ao teu pecado. Confessa quem é o morto que você assassinou. Levanta a mão direita ao mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma envergadura. Vai, vai. Bora, no 3, você vai botar a mão no ombro coberto de alguém. Camila, se não tiver coberto, se não tiver, não bota, que é para evitar problema com a Covid. Mas se tiver coberto, você vai estender a mão. Calma que eu vou contar até 3. Vai estender a mão e vai dizer para essa pessoa: se é réu, confessa logo. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, vai. Se é réu, confessa logo. Dá nome ao pecado, deixa ele te aliviar dessa carga. Oh, aleluia! Aleluia! Gente, 2 coisas eu aprendi fazendo a obra de Deus. E é uma filosofia que eu carrego para a minha vida, para o meu dia a dia. A primeira delas, fazer a vontade de Deus realmente não é fácil. Mas a segunda me obriga a cumprir a primeira. Qual é a segunda? Descobrir que fugir da vontade de Deus dá mais trabalho. Não é? Nós estamos querendo burocratizar a confissão dos pecados.
Estamos querendo burocratizar a manifestação da graça que já nos foi revelada. E tentando sistematizar, vou falar ainda mais abertamente. Aqueles que já servem ao Senhor e já o reconhecem como Salvador, são os que praticam obras piores muitas vezes. Por quê? Porque eles tentam espiritualizar aquilo que precisa ser feito. Eles tentam espiritualizar aquilo que precisa ser dito. Eles tentam levar para vertical aquilo que tem que acontecer na horizontal. Eu acho maravilhoso como o Senhor desburocratiza o caminho de perdão da samaritana, João 4. Ali há a manifestação literal da graça que nos é revelada. Nela nós nos encontramos. O texto já começa a ser intrigante e maravilhoso, porque Jesus chega cansado da viagem, para em Samaria, se assenta junto ao poço de Jacó, que a Bíblia chama de fonte. E isso já é interessante, a fonte sentada em cima da fonte. E o texto diz que a fonte chega cheia de água, cheia de sede. E chega e Jesus espera ela vir. E ele fica ali esperando, esperando ela. Você diz assim, eu estou esperando um momento melhor para ajeitar minha vida. E o Senhor está dizendo, eu estou te esperando antes da tua espera, porque eu quero chegar no tempo certo. Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa esperar mais nada. Aí ela chega, alto do meio-dia, ele olha para ela e diz, dá-me de beber. E ela, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E o texto vai abrir um parênteses dizendo, não sabe que judeus não se comunicam com os samaritanos? Eles eram tidos como cães dentro daquela sociedade. Então ela está querendo dizer, como é que você pede isso? Nem cântaro ele tinha na mão. Aí ela nega, mas sabe por que ela nega? Porque ele chega pedindo, porque se ele chega dando, ela recebe. Porque a gente é assim, quando Deus vem pedir, a gente faz prova com Deus. Deixa eu ver se é de Deus. Se eu bato na tua porta hoje e digo assim, irmão, Deus falou comigo que é para tu me dar teu carro. Tu diz o quê? Vou orar para ver se Deus está nisso. Agora, se eu bato na tua porta e digo, Deus mandou eu te dar o meu carro, você diz, é de Deus. Porque a gente é assim, não é? Você não diz, eu vou orar para ver se Deus quer que eu receba. Não é? Aí ele diz, dá-me de beber. Ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí ele diz assim, se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria. E ele te daria. Oh. Aí ele diz, te daria água viva. Aí ela diz, água viva, ela se interessa. Porque ela quer sair daquela geografia do poço para não ter que pegar água mais meio-dia. Aí ela diz, dá-me então dessa água. Aí ele diz, traga aqui o teu marido. Rapaz, Jesus quando é bom, mas quando ele quer espremer alguém para confessar um pecado, ele é melhor ainda. Olha isso, responda com inteligência. Jesus sabe ou não sabe que a mulher não tem marido? Sabe ou não sabe? Mas ele fala de propósito. Aí ela diz, eu não tenho marido, e ele diz algo que me encabula. Ele diz assim, tu disseste com verdade. As versões, ao meio da revista, corrigida e atualizada, vai dizer assim, disseste bem. Isso é como se fosse um elogio, é conotação de algo que é agradável. Agora tu vê, a mulher está dizendo que não tem marido. Se não tem marido, está tendo relacionamento, quem é ele? Peguete, está pegando quem? Eu. Escuta isso. A situação dela é feia ou não é? Cabulosa ou não é? Constrangedora ou não é? Humilhante ou não é? Tudo isso e muito mais. Só que ele ouve ela dizendo, não tenho marido, e diz, disseste bem. Muito bem. É como se ele dissesse, ó, parabéns. Eu digo, não é brincadeira não, eu subo um monte, pago o preço, oro, faço jejum. E o Senhor diz, desce. Agora a outra está pegando um homem que não é dela. E o Senhor chega para ela e diz, disseste bem. Primeira coisa, se eu busco muito e Deus diz para mim, desce, Ele está dizendo, desce a tal ponto que a tua santidade deixe de ser teu orgulho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando ele olha para ela pecadora no ato do pecado e diz, disseste bem, sabe o que ele está dizendo? Que a perspectiva dele acerca daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é e daquilo que ela faz, daquilo que a gente faz, não tem a ver com a eloquência, com a forma como a gente maquia ou como a gente demonstra, tem a ver com a verdade que a gente fala. Quando ele diz, disseste bem, ele está dizendo, o que ela falou não é bonito, mas foi sincero. Para Deus a beleza está na verdade da entrega. Quando ela diz, não tenho marido, ele diz, disseste bem. Porque disseste a verdade. Está entendendo, gente? Tudo que o diabo quer é colocar na tua cabeça que tu não tem que confessar pecado, que tu não tem que ajeitar a tua vida, que tu pode pecar e se consertar e se perdoar dentro de casa sozinho e se amarrar, e daqui a pouco tu se enrola tanto que tá amarrado dentro de uma forca em cima, amarrando uma forca no ventilador do teu quarto, porque ele quer colocar na tua ideia o sofisma. Você não pode se expor, você não pode contar, você não pode falar porque vão te arrebentar. E tudo que Deus está dizendo é conta, porque a tua verdade é o suficiente para que eu te abrace, te perdoe, te restaure, te levante. Quando ela confessa e diz, eu não tenho marido, ele diz, tu disseste bem, porque ela falou a verdade e Deus ama a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos fala a verdade. Não importa se é uma verdade que tenha que admitir uma fornicação, um adultério, um vacilo, um vício, fale a verdade. Não seja refém do teu pecado, não deixe o morto matar você. Aí ele diz, tu disseste bem quando disseste não tenho marido, porque tu já tiveste 5.
E o sexto que tu tem agora não é teu marido. Já parou para pensar que ela conheceu 6 homens e Jesus é o 7º? 6. Mas ele era o? E o 7º é o número da? O Senhor está dizendo, se você ficar enrolando, você só vai tentar. Mas se você confessar, você vai conseguir. Você vai encontrar aquilo que você procura. Oh, ele diz assim para ela: já tiveste 5 e o 6º não é teu marido. Aí ela diz, vejo que és profeta. Ele é muito mais que um profeta. Mas ela diz, está começando a conhecer, vejo que és profeta. O Senhor está dizendo, à medida que você se revelar a mim com verdade, você vai me conhecer melhor. Vai saber na verdade quem eu sou. Você caminha às vezes com Deus há anos e não consegue desenvolver com Ele intimidade, porque Deus não é hipócrita e não se relaciona com a mentira. Pode ser a pior coisa que você tenha feito. Revele-se para Deus em verdade e Deus se revelará em verdade para você. Ela diz, vejo que és profeta. E ele diz assim, eu sei, ela diz, que o Messias vem. Ela está falando com o Messias, gente. Rapaz, Jesus é terrível, né? Vejo que és profeta. E ela quer dar uma de que também conhece a Torá, de que também sabe de alguma coisa, mesmo não frequentando a sinagoga, nem podendo entrar em Jerusalém. Aí ela diz assim, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai tirar essas dúvidas todinha. Por exemplo, aonde é que se deve adorar? Esqueça a visão de adoração da cultura ocidental, que acha que adorar é vir para a igreja da glória a Deus com aleluia. A visão de adoração colocada pelo próprio Deus na metodologia devocional de culto, desde que reuniu o povo no deserto até hoje no Oriente, é de que quem o adora vem ao culto para entregar alguma coisa para Deus. Uma oferta de sacrifício, uma oferta de gratidão, uma oferta de finança, uma oferta de coração, mas alguma coisa que reflita a sua entrega. Então, quando ela acaba de confessar esse pecado e se sente exposta diante de alguém que ela julga ser um profeta, ela demonstra a vontade que ela tem de consertar o erro dela, mas não sabe como. Aí ela diz assim, aonde é que se deve adorar? Traduzindo o texto, ela está dizendo isso aqui, ó, aonde eu levo uma oferta para a expiação desse pecado? Isso é adoração. Por isso Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Quem são os verdadeiros adoradores de João 4? Os pecadores arrependidos. Não são os cantores, não são os pregadores. São os pecadores arrependidos. Então volta aqui para a gente encerrar. Quando ela diz aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Olha o sanhaço que ela está, porque o pecado faz essa miséria com a gente. Ele dá a porta de entrada, mas não mostra para a gente onde fica a saída. Na hora do bem bom, na hora que o dinheiro bate na conta, na hora que o suborno tem efeito, na hora que o sexo chega ao seu prazer ápice, ele te mostra a entrada, mas depois que tu está todo arrebentado, tu diz onde é a saída, e tu fica dando volta. E é isso aqui que vai acontecer com ela, porque olha o que ela diz. Ela está refletindo que na verdade vontade de consertar ela tem, mas ela não sabe aonde. Olha o que Jesus diz. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que ele está dizendo? Não é porque hoje você não pratica o certo que você não saiba o que é. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo é isso aqui, ó. Se fosse para receber expiação pelo pecado que você cometeu, tua oferta deveria ser entregue no templo em Jerusalém, porque é lá que está o altar legítimo. É lá que está o sacerdote legítimo. Mas olha o sanhaço dela. Samaritano é tido como cão, porque no monte que há um altar de adoração para Deus em Sicá, também há para Moloque, também há para Baal. Eles miscigenaram tudo e não podem mais ser participantes das obras de Jerusalém. Por isso são cachorros, fora a miscigenação da raça. Então quando ela sabe, eu sei o que é certo, mas não posso fazer o que é certo. Por quê? Porque um samaritano não vai entrar em Jerusalém. Então olha o sanhaço dela. Quando ela diz, aonde se deve adorar? No templo ou no monte? Jesus já começa a dizer, se fosse para receber perdão por esse pecado, no templo. Mas no templo tu não entra. Ah, então no monte. Aí Jesus arrebenta ela na emenda. Por que no monte não? Porque aonde tem altar legítimo, Deus não considera falso. Então aquele que estava em Samaria era apenas um montulho de pedras. Para Deus não significava? Olha a situação dessa mulher, querendo pedir perdão, querendo viver a expiação do seu erro. E ela pensa, vou para o templo ou vou para o monte? Aí ele resume, no templo tu não entra e no monte Deus não recebe. O que eu faço então? Aí ele diz, chegou a hora. Porque a hora, meu irmão, não é o pregador que diz, não é o púlpito que fala, não é a religião que determina. A hora quem diz é a hora que você determina confessar. Oh, olha o que ele diz para ela. A hora vem, já chegou e fala contigo agora. Sabe o que ele está dizendo para ela? Não precisa protelar para amanhã. O que você deseja fazer agora, você vai receber agora. Oh, a hora chegou, já vem e fala contigo. Sabe o que ele está dizendo? O Messias que tu espera não vai chegar. Ele já chegou e está diante de ti agora. A hora vem, já chegou e fala contigo. Em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai, retidos no templo e nem limitados neste monte, mas adorarão em espírito e em verdade. Vou traduzir o texto para você. Sabe o que
que Jesus está dizendo para a pecadora samaritana? Ele está dizendo, tu está procurando um altar, não está? Está aqui então, o altar de Jacó, o Deus que dá manutenção ao que cumpre. Tu está procurando um sacerdote, não está? Está falando com o sumo sacerdote da nova aliança. Tu está procurando sangue, não está? Daqui a pouco eu vou derramar e eu sou o cordeiro imaculado. Tu precisa de sangue, eu tenho. Tu precisa de altar, eu sou. Tu precisa de sacerdote, eu sou o sumo. Sabe o que ele está dizendo? Seja perdoada agora, seja livre agora, seja liberta agora. Não deixe o morto matar você. Quem é o morto? O morto é quem eu matei. O assassinato aqui, irmãos, para a gente entender que eu não quero ninguém matando ninguém depois do culto, é a morte da natureza caída adâmica. Olha o que Paulo está dizendo, para analisar. Ele diz assim, o querer bem está em mim. E está, porque eu não sou boa. Não sou. Não, Camila, eu sou, também não. Jesus, ele afirma na característica permanente do ser, de quem somos, quando diz assim, se vós, sendo maus. Então, filho, você não é bom não, você é mal. Por causa da natureza caída adâmica, que está impregnada nessa carne que não presta. Olha para alguém que está fazendo muito jejum, está pensando que vai ser recolhido igual Enoque. E diga para essa pessoa, essa carne não presta. Essa carne quer olhar para a mulher que não é sua. Essa carne quer olhar para o marido que não é seu. Essa carne quer ouvir coisa que não presta. Essa carne, se não vigiar, tem o pecado da maledicência. Essa carne daqui a pouco está vendo programa que não tem nada a ver com aquilo que o Espírito ministrou na sua vida. Ixi, essa carne não presta não. Aí, olha o que ele diz. O querer bem está em mim. Característica temporária e não permanente. Ou seja, eu preciso praticar para ele ficar. O querer bem está em mim. E eu tenho consciência de que devo fazê-lo. E eu me planejo para fazê-lo. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou fazendo um plano bom. Completa aí, eu estou fazendo um plano? Ele está dizendo, eu vou aproveitar que o querer bem está em mim, que a graça está em mim, vou fazer um plano. Mas ocorre que enquanto eu estou indo para executar o plano bom, o que eu faço é uma coisa ruim. Como é que pode se eu me planejei fazer o que é bom e acabei no meio do caminho fazendo aquilo que é ruim? Por quê? Porque o querer bem está em mim, mas eu encontro outra lei, que ela só se manifesta na hora que eu quero fazer o que é bom. Porque quando eu estou largada no sofá, sem querer lavar louça, banheiro, não dando confiança para ninguém, mergulhada em maratona de Netflix, a carne fica quietinha. Mas é eu dizer, vou fazer uma campanha que ela começa. Ou seja, eu planejo fazer o que é bom. E quando eu estou indo executar, quem grita? O Adão. Sabe quem é ele? O morto querendo ressuscitar. Agora Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, não esquece, ele está morto. Quem tem governo sobre ele é você. Quem tem governo sobre ela é você. Oh. Eu nunca imaginei que eu pregaria isto hoje. No meio do caminho eu separei uma parada tão sensacional. Falei, eita Jesus, vai lacrar. Jesus disse, tu não lacra nada, menina. Eu conheço o meu povo. Som dos corações. E tem gente que está no final desse ano com o morto quase falando. E o Senhor está dizendo hoje, você vai lá ministrar minha graça. Você vai lá falar que ainda dá tempo de confessar pecados. E que meus braços ainda estão abertos. E que é tempo de reconciliação. E que ele não pode desistir dele. E que ela não pode desistir dela. Porque maior é a graça que abunda sobre nós do que o pecado da lei dessa carne. Oh, você que é réu, confesso. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. E diga, Deus. É fraco, diga, Deus. Eu não vou deixar o morto matar o vivo. Se isso é verdade, fica de pé num salto de glória. Prega para os 3 aí. Oh, glória a Deus. Cadê o rapaz que estava aqui para me ajudar no louvor? Que perguntou se podia.